A radiolegalidade.com.br traz hoje o médico sanitarista, militante político, ex-secretário da Saúde do governo do Rio de Janeiro na época de Leonel Brizola, Eduardo Costa. Eduardo Costa é autor do livro que está sendo lançado agora em Porto Alegre e logo depois no Brasil inteiro. Chama-se 50 anos esta noite. O livro conta a história da legalidade, ele era estudante na época, e também do golpe de 64. Eduardo, eu gostaria que você, assim, basicamente, nos dissesse como é que é o seu livro. Bom, o livro é um livro de memórias, resumindo descritivamente, assim, são as memórias públicas, eu sempre faço questão de dizer, pública no sentido de publicável, de um estudante de medicina naquela década de 60 em Porto Alegre. Com uma coincidência, em 1961, eu entrei na Faculdade de Medicina. E logo em seguida já fazia parte, já tinha militância política estudantil. E em 61, aqueles acontecimentos vieram da legalidade, tudo que aconteceu, eu acompanhei nas ruas, basicamente. E organizado dentro dos estudantes, nós tínhamos, o nosso QG era o restaurante universitário, onde todos os dias eram marchas, coisas fantásticas, contando o que foi a mobilização da população e dos estudantes naquele momento pela defesa da legalidade democrática, pela posse do Jango. O livro me acompanha, quer dizer, logo depois daqueles eventos, e me acompanhando, está acompanhando, eu tendo da saúde, o que acontecia com as reformas de base, com a reforma universitária, propostas pelo Jango, e, em particular, a questão da saúde. A questão da saúde naquela época, eu retrato como é que era o Rio Grande do Sul, as dificuldades que nós tínhamos e o pensamento dos estudantes engajados no que queriam para a saúde do povo brasileiro. Ela evolui e tem depois o episódio de 64, e conto tudo o que aconteceu, a nossa frustração, e as primeiras repressão, as perseguições que vão acontecendo naquele momento. Então, na verdade, eu concluo no momento em que eu saio de Porto Alegre, no início de 67, para fazer minha formação como sanitarista. Uma decisão que foi política, de ainda poder, num espaço de pouca capacidade de manifestação política, poder servir a população brasileira. E aí esse livro, e depois tem uma reflexão sobre aqueles tempos. Evidente. Correto. Então, você fala sobre a participação dos estudantes, que foi decisiva, né, na vitória do movimento. Chegam a dizer que a participação dos estudantes foi quase tão decisiva quanto a dos sargentos, né? Você sabe que os sargentos é que mobilizaram os aviões e também deram a base quase que militar para o Brizola avançar naquela campanha da legalidade. Então, você também conta algumas revelações, né, que você viu também e sentiu na época. Daria para você falar um pouco, antecipar um pouco para o nosso internauta? Olha, eu acho uma curiosidade que eu diria, quase descoberta, foi a explicação de por que Amaury Cruel, um compadre, como o próprio Jango dizia do Jango, e que foi, em muitos momentos, uma pessoa que o Jango se apoiou no seu processo enquanto presidente, por que ele trai o Jango? Isso nunca foi esclarecido na história. Nós encontramos algumas evidências no que a gente leu e depoimentos, especialmente de uma pessoa em particular, que era muito amiga do Cruel também, que é o ex-ministro Wilson Fadul, foi ministro da Saúde do Jango, que explica. Poucos têm essa lembrança, eu sei por tudo que eu já li. Só para os nossos internautas tomarem conhecimento, o Amaury Cruel era o comandante da época segundo o Exército, né? E que o Jânio contava com ele, porque inclusive o Cruel tinha se internado no Palácio Piratini e teria dirigido as operações militares na época, não é? Olha, eu não conheço exatamente isso, o que é verdade é que o Cruel foi mandado para lá pelo lote, para o Rio Grande do Sul, para se o general Machado Lopes fraquejasse e não tivesse controle do terceiro exército, ele assumir. Então, ele não chegou a ter um papel
tão relevante naquele episódio, mas ele era só saber que ele estava dentro do palácio para, se tivesse alguma coisa errada acontecer, se ele assumir, é importante. Mas ele tinha esse grau, portanto, de engajamento. Então é complicado entender, né, como é que ele foi que despejou, digamos, o balde de água fria no Jango em relação à resistência, porque aí pelas 7 da manhã do dia 1º de abril, o Jango fala com ele e ele dá um checkmate no Jango, por telefone, dizendo: presidente, demita todos os comunistas, todos os sindicalistas, feche a UNE ou saia do governo. E o Jango fez ver a ele que ele não podia fazer isso. Era traição a ele mesmo. Não tinha a mínima coisa. Nem tinha tantos comunistas no governo também, né? E dali, então, o Jango viu que estava condenado mesmo. E essa história, para explicar, é interessante, porque o Cruel foi ministro da guerra antes de ser do Segundo Exército. Logo com o presidencialismo, a volta ao presidencialismo, o Cruel faz parte do gabinete como ministro da guerra. Agora, ninguém fala muito por que um governo presidencialista recém-eleito, em menos de 6 meses, faz uma reforma ministerial total. Parecia parlamentarismo. Em junho, todos os ministros do Jango são demitidos e substituídos. E eu nunca li nada que me explicasse isso direito, o que tinha, e fui atrás. O que tinha acontecido? Tem que lembrar também que o Santiago Dantas era o ministro da Fazenda e também saiu do governo. Então tinha pessoas proeminentes saindo do governo, que era um governo forte, um governo de grande prestígio popular. E, na verdade, eu encontrei no livro do Adão Pereira Nunes. Adão Pereira Nunes, um médico cassado do Rio de Janeiro, em que conta no seu livro da Cordilheira ao Planalto, que ele mesmo, Adão, vinha denunciando, queria chamar a plenário da Câmara o Amarildo Cruel por causa das compras do Exército, que estavam sendo comprados, importados diretamente, com isenção de impostos e tal, e prejudicando a indústria nacional. E fala para o Jango e como é que o Jango colocava ele no Segundo Exército. Bom, vamos esclarecendo as coisas para não ser longo. Na verdade, o Jango ficou numa situação complicada porque ele organizou uma comissão de alto nível de ministros, inclusive com 3 ministros, para negociar nos Estados Unidos a compra da Telefônica. Não, pois é, essa é uma história muito longa, né? E a gente tem que se ater aos fragmentos, né? Aqueles detalhes da campanha da legalidade. Então, como a gente tem pouco tempo, eu vou te pedir, o Eduardo Costa, que você diga para a gente, para os nossos internautas, o que é que representa historicamente a campanha ou a rebelião ou a cadeia da legalidade. Eu vou só te dizer uma coisa, porque eu acho que, eventualmente, o corte é muito forte. Só para dizer o que aconteceu ali foi o seguinte: o Cruel, que estava nessa comissão, não gostou que o Jango, eles fizeram um compromisso com os Estados Unidos que ele não aceitava para o Brasil essa comissão. E o Jango viu na contingência ter que tirar todos os ministros e não, até para protegê-lo, não dizer por que estava tirando. Esse é um lado... Não, correto. Isso a gente... E agora retoma aqui. Não, tudo bem, porque aquilo ali foi uma intervenção também do Brizola, né? Foi uma denúncia que o Brizola fez na televisão, foi uma denúncia dramática, traumática, que redundou nessa reforma ministerial brusca, né? Bom, mas aí... Ele ficou muito descontente, o Cruel ficou muito descontente. Houve realmente, naquela época, dizem que aí que começou a tal da desestabilização do João Goulart, que é uma coisa também que fica só no ar, né? Bom, Eduardo, então, e o que é que representa mesmo para o jovem, né, para o jovem militante, ou então para o brasileiro trabalhador comum, né, que nos ouve, que nos escuta e que nos vê agora pelo vídeo, né, na internet, o que é que representa a campanha da legalidade para você?
Olha, foi mais do que uma iniciação política de um jovem, né, que estava nesse processo. Ele significou, na verdade, incorporar valores que eu não percebia na época, valores do trabalhismo gaúcho, do trabalhismo brasileiro, da construção do trabalhismo. Porque o que se passou, especialmente logo depois da legalidade, e junto com ela, mostrou a força da participação popular e, em especial, algumas bandeiras trabalhistas que vão com Getúlio, que antecedem mesmo a próprio Getúlio, né, que vem desde o cacilismo, do Partido Republicano do Rio Grande do Sul, é entender essas questões sobre porquê das encampações, quer dizer, o projeto econômico para o Brasil, dentro daquele momento e que se prolonga hoje, as necessidades do Brasil e do povo brasileiro foram identificadas pelo trabalhismo, muito bem trabalhadas, e hoje ele ainda conserva essa história fantástica de defesa do país, defesa dos trabalhadores, num partido que a gente pode dizer que já contribuiu muito para a história do Brasil e vai continuar a contribuir. Nós entrevistamos o médico sanitarista, militante político, ex-secretário de Saúde do governador Leonel Brizola no Rio de Janeiro, Eduardo Costa, que acaba de escrever e está editando, e as livrarias deverão receber logo, logo, o livro 50 anos nesta noite, em homenagem aos 50 anos da campanha da legalidade.